Olá, meu nome é Alexandre Naime Barbosa e essa é a apresentação Prevenção ao HIV 2020, Tratamento como Prevenção e PrEP, dentro da disciplina de Imunopatogenia da AIDS, do Programa de Doenças Tropicais da Faculdade de Medicina de Botucatu, Unesp. Me apresentando, eu sou professor doutor de Infectologia, aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu, sou chefe de departamento e também chefe do Serviço de Infectologia do Hospital das Clínicas da Unesp, atuando na esfera pública e privada. Trabalho também no site de Infectologia Domingos Alves Meira como diretor clínico, responsável pelos ambulatórios de HIV, hepatite B, hepatite C e HTLV, e também no ambulatório de PrEP e HIV. Sou da Sociedade Brasileira de Infectologia, como especialista e membro titular, atuando no comitê do título de especialista. Trabalho também no Ministério da Saúde, como médico de referência em genotipagem do HIV. Em relação a essa apresentação, tenho alguns potenciais conflitos de interesse, pois trabalho com alguns laboratórios que fabricam medicações, tanto do tratamento quanto da profilaxia pré-exposição ao HIV, mas essa atividade não é remunerada. Em relação ao conteúdo e uso dessa apresentação, ela faz parte de um projeto de extensão universitária chamada drbarbosa.org, que tem como principais objetivos o ensino, facilitando o treinamento de estudantes e profissionais da área da saúde, também extensão, facilitando o contato da população em geral com conceitos científicos e também fomentando essa discussão científica, compartilhando material didático, sendo que o conteúdo aqui contido estão referenciado em respeito ao autor original e o uso dessa apresentação está permitido desde que citada a fonte. Em qualquer dúvida, entre em contato com o autor através do website drbarbosa.org. Os objetivos dessa apresentação em relação à prevenção do HIV em 2020 cobrem a epidemia do HIV e populações-chave, o tratamento como prevenção, o racional da PrEP e uma discussão final envolvendo, então, toda uma contextualização desses tópicos. Como cenário mundial do HIV, nós temos que mais de 75 milhões de pessoas já se infectaram por esse vírus, desde o primeiro caso descrito em 1981. Ano que vem, 2021, nós estaremos completando 40 anos do primeiro relato de caso, sendo então que cerca de metade dessas pessoas, cerca de 32 milhões, infelizmente evoluíram para óbito. Nós temos uma população então estimada vivendo com HIV em torno de 35 a 38 milhões de pessoas. Em 2017, o último dado reportado, foram 1,7 milhões de casos novos, com 770 mil mortes. Tanto o número de casos novos quanto o número de óbitos vem caindo com o tempo, principalmente por conta da melhor eficácia, da melhor adesão e da melhor distribuição da terapia antirretroviral. Vocês podem ver aqui nesse gráfico que o número de casos novos de infecção pelo HIV teve seu auge nos idos de 94 a 98, mais de 2,5 milhões de pessoas se infectavam a cada ano nessa época, e hoje caiu para 1,7 milhões de casos novos, e o número de óbitos também caiu consideravelmente. O topo foi por volta de 2005, onde mais de 1,5 milhão de pessoas iam a óbito todo ano por essa infecção, e hoje em dia algo em torno de entre 770 mil mortes. Mas o fato é que nós temos que melhorar ainda muito a disponibilidade da terapia antirretroviral para toda a população infectada, pois apenas 23,3 milhões de pessoas, daquele total de 35 a 37 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS, têm acesso à terapia antirretroviral no planeta. A Organização Mundial de Saúde tem alguns objetivos em relação à redução das novas infecções. Então, essa é uma projeção que partia dos anos 2000 até 2020, em que o ideal que fosse atingido
seria um número total de infectados por ano em torno de 500 mil pessoas. Mas, infelizmente, nós percebemos que existe um gap muito grande, porque o número de infectados anualmente gira, como a gente já viu, entre 1,7 a 1,8 milhões de pessoas. Então, algumas estratégias precisam ser adicionadas aqui em relação à prevenção do HIV, além das que já são tradicionalmente descritas, como o uso do preservativo masculino e feminino. Portanto, a UNAIDS aponta que nós estamos tendo uma queda no progresso rumo às metas de resposta, rumo em relação à redução de prevenção de novos casos de HIV até esse ano de 2020. E o Brasil, infelizmente, está na contramão desses objetivos de prevenção. Nós vemos aqui um coorte feito pela UNAIDS, em que diversos países, entre eles El Salvador, Nicarágua, Colômbia, Equador, Paraguai e Panamá, tiveram redução do número de casos novos, enquanto o Brasil e outros países como Bolívia e Chile têm aumento do número de casos novos. Então, no nosso país, essa mensagem de melhora de prevenção, das estratégias de prevenção, tem que ser feita com uma intensidade ainda maior. Falando do Brasil, nós temos notificado cerca de 1 milhão de casos de AIDS, mas esse número, com certeza, é extremamente subnotificado, e não temos a menor ideia, por conta da péssima qualidade de registros, do número total de pessoas que já foram a óbito por HIV/AIDS desde o começo da pandemia, lá em 1981. Existem algumas estimativas de prevalência geral do HIV na população brasileira, em torno de 0,4%, o que dá algo entre 800 a 900 mil pessoas, alguns falam 1 milhão de pessoas. A cada ano, cerca de 40 mil pessoas adquirem HIV, mas esse número, como reflete essa linha amarela, vem subindo ao passar dos tempos. Já foi 37, 38, 39, e hoje estamos lá nos 42 mil novos casos por ano de infecção pelo HIV no Brasil, e o número de óbitos, infelizmente, ainda permanece muito alto, em torno de 11 mil óbitos por ano. Poderia ser muito melhor, visto que o Brasil tem uma política já histórica de distribuição de antirretroviral. Esse número de óbito não caiu consistentemente, como vimos em todo o mundo. E também há que melhorar a questão de acesso de tratamento antirretroviral às pessoas vivendo com HIV. Nós temos aí uma meta de 90% das pessoas com HIV tomando medicação, mas vocês podem ver que apenas cerca de 650 mil pessoas, de um total de 800 a 900 mil, estão em uso de terapia antirretroviral no Brasil. Em relação à incidência de HIV, a gente percebe que o número de casos novos ocorre principalmente agora, nesse contexto da década entre 2010 a 2020, principalmente entre os mais jovens. Esse é o gráfico que compara a incidência entre 2007 a 2017. E nesses 3 grupos mais vulneráveis que a gente pode ver aqui, grupos de 15 a 19 anos, 20 a 24 anos e 25 a 29 anos, existe um aumento do número de casos novos em relação às populações mais velhas, aquelas de 30 a 34, 35 a 39. Então, os mais jovens são mais vulneráveis à infecção pelo HIV por 2 fatores: falta de percepção de risco e também uma questão, uma variável que é mais intrínseca aos jovens, que é a onipotência, aquela sensação de que não vai acontecer comigo. Essa é uma matéria que eu abordo justamente essa questão, foi uma matéria para o portal da BBC, e que mostra, então, um aumento das infecções sexualmente transmissíveis em jovens, não só HIV/AIDS, mas também sífilis, clamídia, gonorreia, por conta, então, desses 2 fatores: falta de percepção de risco e também uma onipotência, uma sensação de que isso não vai acontecer comigo, também misturado com algumas campanhas que poderiam ser mais voltadas ao público jovem.
Fato é que, então, nós temos algumas populações-chave no Brasil, onde a incidência do HIV é mais alta, principalmente mulheres trans e travestis, onde a prevalência chega a 31%, gays e outros homens que fazem sexo com homens, 18% em algumas séries, 15% em outras séries, 12% em outras séries, 9 a 6% em diversos outros estudos. Então, homens que fazem sexo com homens, e principalmente mulheres trans e travestis, são os principais populações-chave ou populações mais vulneráveis em relação à aquisição do HIV. Existem outras populações vulneráveis que merecem destaque, entre elas as pessoas que usam crack e as pessoas que usam drogas ilícitas, enquanto que na população em geral a prevalência é de 0,4%, como já foi colocado. Então é uma epidemia que ela é presente em todos os segmentos, mas ela é concentrada em algumas populações mais vulneráveis. É importante também, abordando essa questão de população vulnerável, que a gente não pode culpabilizar a epidemia do HIV no Brasil em relação a homens que fazem sexo com homens, mulheres trans ou travestis. Apesar de 1 a cada 4 homens que fazem sexo com homens na cidade de São Paulo ser portador do HIV, a gente sabe que o percentual de pessoas vivendo com HIV na população heterossexual também é muito grande. O que nós temos que fazer é ações que consigam promover prevenção e discussão do tema principalmente nessas populações mais vulneráveis. E a questão dessas populações mais vulneráveis tem tudo a ver com o risco de transmissão, que é um fenômeno estritamente biológico. Então, vocês podem ver aqui nessa tabela 1, que ranqueia em termos percentuais de risco relativo, desde o sexo oral insertivo, passando para o sexo oral receptivo, o sexo vaginal insertivo, o sexo anal insertivo, o sexo vaginal receptivo e o sexo anal receptivo, sendo então como mais perigoso, como mais fácil de aquisição, o sexo anal receptivo, numa escala de 0 a 100. Quando você vê a probabilidade de infecção em casos por 10 mil exposições, transfusão de sangue, que seria o modelo, vamos dizer assim, mais efetivo, mais perigoso, então 9.250 contaminações em 10 mil exposições, nós temos então como primeiro, logo após a transfusão de sangue, o sexo anal receptivo, 138 por 10 mil, compartilhar seringa, 63 por 10 mil, perfuração, então os acidentes ocupacionais aí, 23 em 10 mil, o sexo anal insertivo, 11 por 100 mil, e o sexo vaginal receptivo, 8 por 10 mil. Então, isso é para dar uma ideia de relação de risco entre as diversas práticas sexuais, que tem tudo a ver com a questão biodinâmica do sexo. Então, o sexo anal, que é o sexo mais perigoso, ele tem uma questão de lesões por atrito, falta de lubrificação, retenção de fluido, alguns fluidos sexuais que podem conter o vírus, a questão do muco anal, que também tem células que podem estar latentemente infectadas, e a troca de sangue. Então, o sexo anal receptivo é o de maior risco, sendo seguido, então, do sexo anal insertivo, depois vem o sexo vaginal receptivo e o sexo vaginal insertivo. O sexo entre mulheres e o sexo oral tem menos chance de transmissão, alguns casos relacionados principalmente com troca de sangue ou compartilhamento de objetos, de brinquedos sexuais. Falando, já entrando na questão da prevenção, todos nós sabemos a importância do uso do preservativo masculino e feminino. Isso é massificado em termos de informação para a população em geral desde o começo da pandemia, e essa foi uma pesquisa que é importante citar, que mostra que a informação existe, não falta ausência de informação na questão da importância do uso do preservativo.
94% dos brasileiros sabem, admitem que a camisinha é a melhor forma de prevenção às IASTs e outras, e o HIV. Apesar disso, apesar dessa noção, dessa informação existir, 45% da população sexualmente ativa não usou preservativo nas relações sexuais com parceiro casual. Não estou falando do parceiro fixo, estou falando de parceiro casual. Então, existe a informação, mas a informação não é transformada em hábito, e é por isso que nós vemos aquelas taxas de aumento da incidência, principalmente nas populações mais jovens. E como lidar com essa situação? Essa é uma entrevista que eu fiz para a Globo, falando justamente que nós temos que ter campanhas, ter estratégias de marketing, principalmente entre os mais jovens, que sejam menos caretas, mais diretas, focando nas populações mais vulneráveis, como jovens gays e pessoas entrando na vida sexual, e falando também de modalidades alternativas e adicionais ao uso do preservativo. Não adianta ficar somente na questão do discurso único do uso do preservativo, porque muitas pessoas, como a gente viu, apesar de ter a informação, acabam não fazendo uso. E, na verdade, quando a gente fala de prevenção do HIV, nós falamos dessa mandala de prevenção combinada, que obviamente, é importante reforçar a questão do uso do preservativo masculino e feminino, mas também envolve tratar e testar todas as pessoas vivendo com HIV, testar regularmente para HIV e outras ISTs. Existe a questão que nós vamos abordar daqui a pouco da profilaxia pós-exposição, da profilaxia pré-exposição, prevenir a transmissão vertical, fazendo o tratamento antirretroviral nas gestantes que sejam HIV positivo, imunizar as pessoas para hepatite B e HPV, porque as infecções sexualmente transmissíveis podem facilitar a transmissão do HIV, políticas de redução de dano, como fornecimento de seringas e agulhas para aquelas pessoas que usam drogas injetáveis, diagnosticar e tratar as pessoas com ISTs ou hepatites virais. Tudo isso, então, são estratégias que, combinadas, reduzem substancialmente o risco de aquisição do HIV. Então, passando para um tópico muito importante dentro dessa mandala, vamos falar um pouco sobre tratamento como prevenção. Então, nós sabemos que existe algumas possibilidades, então, de prevenção combinada, principalmente, então, a profilaxia pré-exposição, a pós-exposição, mas tratar as pessoas infectadas, fazer o tratamento de todo mundo que tem HIV, é também uma medida talvez das mais importantes em termos de redução de número de casos novos. Isso começou já com estudos antigos, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, onde se percebeu que com o coquetel, com a terapia antirretroviral combinada e potente, existia, além da indetectabilidade da carga viral do HIV plasmática, uma diminuição também bastante importante e uma indetecção do HIV nos líquidos genitais. Então, quando eu diminuo a carga viral plasmática, eu diminuo também a concentração do HIV, por exemplo, no sêmen, no líquido espermático, nas secreções vaginais. Isso levou, então, a alguns modelos em que se propôs o tratamento antirretroviral universal em relação à redução desse risco de transmissão, principalmente nos líquidos sexuais. Uma das provas mais eficazes foi a questão da eficácia da profilaxia materno-fetal, porque a gente sabe que a criança se infecta principalmente durante o parto, ao passar pelo canal do parto, a ter contato com os fluidos vaginais e com o sangue presente na vagina, e aquelas mulheres, então, que têm carga viral indetectável, não transmitem HIV para a criança, obviamente aliando também o fato do não aleitamento. Todo esse racional levou já há muito tempo atrás, em janeiro de 2008, já há 12 anos, o statement suíço, a declaração suíça, dizendo que pessoas com HIV que estivessem completamente indetectáveis e não tivessem infecções, outras infecções sexualmente transmissíveis, não transmitiriam HIV e poderiam
alternativamente, não fazer uso do preservativo, porque seriam não transmissoras. Obviamente, isso lá em 2008 causou bastante impacto dentro da comunidade científica, mas fato é que isso acabou sendo, apesar da crítica, né, existem várias críticas, como compensação de risco, aumento do número de parceiros, aumento de número de outras ISTs, desinibição do comportamento, maior número de parceiros com maior número de casos de HIV, e até mesmo uma discussão sobre um risco de transmissão não desprezível. Mas, apesar dessas críticas, diversos outros estudos subsequentes, apresentados durante os anos de 2000 a 2010, mostraram tanto em coortes na África quanto nos Estados Unidos, que se eu conseguisse tratar toda a população infectada pelo HIV em uma comunidade, em uma cidade, em uma região, eu conseguiria, então, diminuir a carga viral plasmática dessa população como um todo, e com isso, o risco de aquisição do HIV caía bastante, a incidência do HIV caía bastante. Todos esses estudos foram compilados numa meta-análise, mostrando, então, que se eu tratasse as pessoas com HIV, diminuísse a carga viral plasmática, a incidência caía de forma sustentável. Mas a prova final do tratamento como prevenção foi realmente no International AIDS Society Conference, em 2011. Tem uma foto minha, eu tive a honra de participar dessa plenária que vocês estão vendo aqui, em que foi apresentado o famosíssimo estudo HTPN 052, em que o objetivo foi tratar as pessoas com HIV com o objetivo de evitar a transmissão para o parceiro soronegativo. Então, a ideia era dividir as pessoas em dois grupos, uma entrava em tratamento antirretroviral, independente da contagem de CD4, e o outro você esperava o CD4 chegar perto de 250 para tratamento, para, obviamente, aqui evitar as infecções oportunistas. Mas o objetivo, o endpoint primário do estudo, era evitar a transmissão do HIV para o parceiro soronegativo. E os resultados foram esses que vocês estão vendo. Houve uma redução de 96% de transmissão naquele grupo em que o tratamento antirretroviral foi feito de forma imediata. E o único caso, na verdade, né, esses 96%, a falha aqui de 4%, 4% foi por conta de uma transmissão, e que essa transmissão não foi linkada, não teve filogeneticamente relação com o vírus do parceiro soropositivo. Ou seja, essa pessoa que pegou HIV de uma relação extraconjugal. A partir desse momento, a partir dos resultados do HTPN 052, esse estudo ganhou uma grande visibilidade, foi o estudo do ano, porque mostrou que tratar todo mundo é preventivo. Se eu conseguisse, por exemplo, tratar todos os 37 ou 38, 39 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo e deixasse elas indetectável, eu conseguiria então impedir novos casos de HIV. O estudo o HTPN 052 teve sua continuidade, né? Os últimos resultados finais foram publicados em 2016, mostrando então a mesma proteção que já foi vista. Não houve transmissão de HIV em pessoas com carga viral consistentemente indetectável. E as pessoas que eram soronegativas, que acabaram se infectando, elas se infectaram de outros parceiros, tiveram, então, infecção por parceiros não relacionados ao parceiro original. Esse estudo HTPN 052 também foi replicado em populações que têm mais vulnerabilidade, homens que fazem sexo com homens. Esse é um dos estudos, o Positive Attract, em que também se mostrou um altíssimo índice de proteção. Na verdade, não houve transmissão linkada, não houve transmissão relacionada a pessoas que tinham carga viral indetectável, mostrando, então, que carga viral indetectável significa carga viral intransmissível. Esse é o último estudo que foi publicado em 2016 sobre o tema, também de homens que fazem sexo com homens, em supressão virológica sustentada,
cujos resultados, então, corroboram que carga viral indetectável é intransmissível. Então, fato é que até hoje não há relato de transmissão do HIV de fonte virologicamente suprimida. Então, os suíços estavam certos, né? Eles publicaram agora recentemente dizendo que 8 anos depois, sem nenhuma surpresa de evidência, realmente quem tem carga viral indetectável não transmite. E isso foi, aos poucos, sendo incorporado nos diversos guidelines, em 2011 e 2012, nos guidelines americanos e nos guidelines europeus. Todos os pacientes, então, foram incluídos para tratamento. Antigamente, você tratava só pacientes com CD4 abaixo de 350 ou abaixo de 500, e isso acabou sendo mudado, porque como se entendeu que a terapia antirretroviral pudesse também agir como prevenção, em 2011 a 2012, Estados Unidos e Europa incorporaram o tratamento universal, 2013 Brasil, e 2015 a Organização Mundial de Saúde. Então, hoje em dia, toda pessoa com HIV, com carga viral detectável, deve ser tratada, porque isso significa diminuição do risco de transmissão. Como eu já falei, então, indetectável é igual a intransmissível, desde que a pessoa, obviamente, tenha uma boa adesão e se mantenha por pelo menos 6 meses a 1 ano com carga viral indetectável. Esses são documentos da International AIDS Society e da Sociedade Brasileira de Infectologia, então, deixando essa premissa muito clara. Então, por que começar o tratamento de forma universal? Porque carga viral indetectável diminui mortalidade, aumenta a expectativa de vida. Hoje em dia nós temos aí uma expectativa de vida em pessoas com carga viral indetectável muito próxima, ou até mesmo maior de quem não tem HIV, diminui mortalidade, portanto diminui o custo a longo prazo. Carga viral, como a gente já falou, é intransmissível, carga viral indetectável é intransmissível, diminuindo o número de casos novos, diminui a inflamação crônica do HIV, diminuindo também, então, morbidade e mortalidade, e carga viral indetectável diminui o reservatório proviral, aumentando a chance de cura no futuro, se adicionado, obviamente, outras estratégias. Então, é o que a gente fala no ambulatório, temos sempre que atingir a carga viral indetectável, super indetectável, e com isso nós vamos conseguir, e conseguimos, na verdade, né, a grande redução na incidência de casos novos no mundo como um todo foi porque as pessoas têm mais acesso e estão, então, ficando indetectáveis. Então, o próximo ponto seria a PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. Nós vamos falar um pouquinho de racional e dos resultados de efetividade. Falando de prevenção ao HIV, lembrando sempre da prevenção combinada, né, que inclui a camisinha. Nós vamos falar um pouquinho da PEP, que é a profilaxia pós-exposição. A circuncisão masculina funciona em alguns casos. Aquela política, então, de redução de dano de seringas descartáveis. As vacinas podem ter algum uso no futuro. A abstinência sexual, obviamente, é um fato que acaba impedindo a transmissão, mas não faz bem para a saúde mental. Terapia do HIV, tratar todo mundo, a gente acabou de abordar esse tema. Profilaxia pré-exposição, que é um dos temas que a gente vai falar. Algumas estratégias relacionadas a microbicidas, que podem, então, inibir a ação do HIV no aparelho genital. Testagem de rotina com tratamento dos casos infectados, tratamento das outras ESTs e aconselhamento. Então, vamos falar um pouquinho da profilaxia pós-exposição. O que é a profilaxia pós-exposição, a PEP? Então, é uma proteção pós a exposição de risco. Ela funciona em até 72 horas, 3 dias, e pode ser usada na modalidade de exposição sexual consentida, ou na violência sexual, ou na exposição ocupacional em profissionais de saúde. Então, acidentes perfuro-cortantes, ou acidentes com vidros, ou exposição de materiais contaminantes sem mucosa. Atualmente é feita com 2 comprimidos, uma vez ao dia por 28 dias. Ela tem uma altíssima eficácia, se usada em até 72 horas, portanto, é uma urgência médica. Aqui no estado de São Paulo, nós temos 451 locais em que se fornece a profilaxia pós-exposição
ao HIV. Qual que é o racional disso? Depois que eu tenho a exposição ao HIV, aqui o modelo de sexo heterossexual, o HIV que está no líquido espermácteo, no sêmen, ele penetra ativamente através do epitélio da mucosa vaginal, ou facilitado através de uma IST, e ele fica aqui parado, ele não tem asa, não usa Uber, fica parado e é captado por uma célula apresentadora de antígeno, um macrófago, uma célula dendrítica, e essa célula apresentadora de antígeno é que vai levar o HIV até o primeiro linfócito TCD4, o que tem um certo tempo, cerca de 72 horas, antes que o primeiro CD4 seja infectado. Se eu colocar aqui, se eu conseguir concentrar antirretroviral dentro desse linfócito TCD4, inicialmente não vai haver o primeiro ciclo e vai impedir, portanto, que esse linfócito TCD4 migre para os linfonodos de drenagem e haja, então, uma disseminação por todo o trato linfático, havendo, então, depois a cronificação do HIV. A ideia, então, é agir colocando medicação nos linfócitos TCD4, dentro deles, antes que haja o primeiro ciclo replicativo. A medicação que a gente usa é o tenofovir com emtricitabina, então eles concentram dentro de linfócitos TCD4, impedindo que as células dendríticas ou os macrófagos façam, então, a entrega do HIV para essas células, bloqueando, então, a infecção inicial do HIV. A PrEP, a profilaxia pré-exposição, são para pessoas, então, que têm uma alta vulnerabilidade. A PEP, a profilaxia pós-exposição, ela é mais para aquelas pessoas que eventualmente se expõem. Já a PrEP, a pré-exposição, são aquelas que se expõem com mais frequência. Então, nós vamos falar um pouquinho quais são esses grupos que têm mais vulnerabilidade. É feito com um comprimido, aquela combinação de tenofovir com emtricitabina, tem altíssima eficácia, já está aprovado pela Anvisa desde 2018, disponível gratuitamente no SUS, e tem vários centros em expansão aqui no Brasil. Um comprimido por dia, com uma eficácia em torno de 99%. Por que foi a escolha de tenofovir com emtricitabina? Por conta de uma altíssima meia-vida dessas drogas, uma concentração muito grande em alguns órgãos sexuais, principalmente pênis e mucosa retal, e também são drogas extremamente bem toleradas, com poucos efeitos adversos e que podem ser coformuladas em apenas uma pílula. Os estudos iniciais foram feitos com primatas não humanos, com macaquinhos, e se viu, então, com o modelo retal do vírus do Simian Immunodeficiency Virus, né, que é o homólogo do HIV em macacos, em que esses macacos expostos que usavam PrEP não se infectavam como aqueles que não faziam uso da PrEP. O primeiro estudo que mostrou a eficácia da PrEP e HIV foi o estudo IPREX, publicado já há 10 anos, em dezembro de 2010, que comparou, então, o Truvada, o tenofovir com emtricitabina, contra o placebo, vários pesquisadores brasileiros, e que, então, mostrou uma redução de risco de 42% em geral. Esse debate já é bastante antigo, essa é uma matéria que eu participei na antiga MTV, num programa chamado MTV Debate, que tinha como apresentador o Lobão, com o professor aqui, o Esper Calas, que foi um dos idealizadores do IPREX. Olha o tema, a camisinha ainda é a melhor proteção contra o HIV? Então já faz 10 anos que a gente está discutindo esse tema, né? A PrEP, principalmente nessa população de alto risco. Aqui tem o link no meu canal do YouTube para vocês assistirem esse programa. Vocês vão ver que, apesar de 10 anos atrás, ele ainda é bastante atual. E fato é que, quanto maior a adesão, quanto mais o paciente usa a PrEP, o comprimido de tenofovir com emtricitabina, maior a proteção, podendo chegar aí a 86%, 87% ou mesmo 99%. Então, a eficácia da PrEP depende basicamente da adesão. Quanto mais eu uso a PrEP, maiores índices eu consigo. O maior deles do IPREX, pessoas que usavam medicação todos os dias, 92%. Agora, se eu uso pouco, eu vou ter, então, uma redução de proteção e posso até ter um aumento de risco, porque, obviamente,
Quando eu falo de PrEP, eu estou falando de não uso de preservativo para algumas pessoas. Então, esse gráfico ilustra bem, né, diversas populações, baseadas principalmente na detecção das drogas. Então, se faz aí uma concentração do tenofovir com intricitabina, e quanto maior a concentração, maior a chance de proteção, chegando a índices aí próximos a 99%. Existe uma diferença importantíssima entre homem e mulher por conta da, da farmacocinética do tenofovir com intricitabina, que concentra bastante em retro e pênis. Então, a proteção retal para homens que fazem sexo com homens é de 7 dias, eu preciso estar tomando 7 dias, mas as mulheres precisam estar tomando um tempo maior, 20 dias, porque a concentração vaginal é um pouco menor. Então, para a mulher funciona também, mas demora um pouco mais, e mulher tem que ter uma adesão muito intensa. Então, para homens, mesmo que os homens fiquem alguns dias sem usar, se eles deixarem 1 ou 2 dias, a concentração ainda é alta. Agora, a mulher não. Mulher precisa usar todos os dias, como demonstrado aqui nesse estudo, porque senão eu não consigo uma concentração adequada. Mulher, então, usa 7 dias por semana, um comprimido. Homens, eventualmente, quanto melhor a adesão, obviamente, maior, mas se ele esquecer 1 ou 2 dias, isso não vai influir muito na questão de eficácia. Em termos de segurança, tenofovir com intricitabina tem uma questão de segurança, primeiro, renal. Existe uma possibilidade de diminuição da taxa de filtração glomerular, então esses pacientes são avaliados a cada 3 meses, e se verificar uma redução da taxa de filtração glomerular menor de 60, a droga é interrompida, mas esse tipo de lesão renal ele é reversível após a interrupção. Também existe uma preocupação com segurança óssea, principalmente em homens acima de 50 anos, que seriam pessoas que têm mais risco de ter algum tipo de desmineralização óssea. Então, nesses casos, a gente faz a densitometria, e também, com a interrupção da droga, isso é reversível. Em relação à população de mulheres que querem engravidar ou que estão engravidando, essa medicação ela é extensamente utilizada em mulheres que têm HIV. Então, a PrEP pode ser usada, por exemplo, em um casal soro-discordante, em que o marido seja positivo e a mulher negativa, e queiram, então, fazer uma reprodução. Ainda que a gente saiba que o homem, estando indetectável, ele não vai transmitir. Mas a gente deixa essa possibilidade para a mulher, se ela quiser fazer a PrEP. A PrEP HIV foi aprovada pela FDA já em julho de 2012, é utilizada desde então. É esse comprimido aqui, que tem, então, tenofovir desproxil junto com intricitabina, e em resultados de vida real, mostrando aquilo que a gente já viu de ensaios clínicos, as comunidades que usam PrEP têm até 7 vezes uma diminuição de risco de novos casos de HIV quando implementam essas estratégias de PrEP. Esses são estudos americanos, mostrando também populações que usam a PrEP regularmente, diminuição consistente no número de casos novos de HIV. Esse é um dos poucos problemas que podem acontecer em relação à PrEP. Existe falha, existem pelo menos 6 ou 7 casos de falha de PrEP, mesmo em paciente usando o tenofovir com intricitabina de forma regular, por conta de exposição a parceiros que têm resistência no HIV. Então, o uso inadequado do HIV, como vocês sabem, podem levar a fenômenos de resistência. Em alguns casos, então, são relatados de pessoas que acabaram adquirindo HIV de parceiros com resistência aos antirretrovirais utilizados ao tenofovir com intricitabina. Mas é importante lembrar que são poucos casos são 6 ou 7 casos frente a mais de 8 ou 9 milhões de pessoas em uso de PrEP. Então, esse é um racional sobre esse assunto, né? São 6 casos de falha de PrEP num total de 8 milhões de pessoas usando PrEP. Existe também um outro risco, que é as outras infecções sexualmente transmissíveis. Obviamente, né, a PrEP HIV previne só contra o HIV. Então, a gente vê nessa coorte que existe um risco
das pessoas adquirirem clamídia, gonorreia, micoplasma, sífilis, mas, apesar desse risco ser alto, é um risco controlado, porque essas pessoas fazem acompanhamento a cada 3 meses. Pior seria aquela pessoa que não faz uso de PrEP e não faz esses testes regulares. Elas estão se expondo e nem diagnóstico estão fazendo. Esse é o racional. Então, trovada, a medicação tenofovir com entricitabina já está aprovada em mais de 15 países, em vários locais do mundo, inclusive em termos de saúde pública. A gente falou aqui que no Brasil a gente tem essa aprovação, mas a meta da OMS ainda está muito longe de ser atingida. Para 2020, nós esperávamos que 3 milhões de pessoas estivessem usando PrEP, mas menos de 6%, né, desse total estão fazendo uso. No Brasil, desde 2013, o Ministério da Saúde implementou projetos para que se fosse feito PrEP, né, projetos de pesquisa para ver se a PrEP tinha custo-efetividade. Então, o principal desses estudos foi o PrEP Brasil, que foi feito nos anos entre 2015 a 2018. Houve aí uma participação de mais de 450 participantes e apenas 2 soroconversões e pessoas que não estavam usando, então, níveis indetectáveis. Então, a gente houve, na verdade, um sucesso de 100% se pensar em pessoas que estavam usando a medicação. Teve um outro projeto, um estudo demonstrativo, chamado Estudo Combina, que também mostrou uma alta retenção, 91% dos pacientes usando a PrEP, e um estudo de custo-efetividade feito pela Fiocruz, junto com a Universidade de Oxford, mostrando, então, que existe uma grande economia quando se dá a PrEP, porque você evita que as pessoas se infectam com HIV, e, obviamente, uma pessoa que vive com HIV custa muito mais caro do que você fazer a PrEP. Com isso, nós temos desde 2018 o PCDT, que é o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da PrEP, e a PrEP, então, é indicada para pessoas que são gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, trabalhadores sexuais e parcerias soro diferentes, soro discordantes, com dose única diária, como a gente comentou, de tenofovir com entricitabina. Então, esses 4 grupos prioritários, gays e outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, profissionais do sexo e parcerias soro-discordantes são os que entram dentro desses critérios. A indicação, então, são repetição de práticas sexuais anais ou vaginais com penetração sem preservativo, frequência de relação sexual com parceiros eventuais, quantidade e diversidade de parceiros sexuais, histórico de episódios de infecção sexualmente transmissível, busca repetida de profilaxia pós-exposição e contexto de troca de sexo por dinheiro, objeto de valor, drogas, moradia ou etc. Existem alguns critérios de exclusão, obviamente, aquelas pessoas que são HIV positivo, né, você não vai fazer PrEP, tem que sempre investigar se a pessoa não está numa janela sorológica, numa investigação, então, de infecção viral aguda, exame de carga viral está indicado, e exclusões por toxicidade, histórico de doença renal ou fratura ácida não relacionada a trauma. Então, esse é mais ou menos o que a gente faz em termos de elegibilidade e segmento, faz uma consulta inicial de triagem e inclusão, retorna em 30 dias, depois acompanha trimestralmente os indivíduos. Trabalhamos bastante a adesão, lembrando que ela não precisa ser perfeita em homens, mas em mulheres sim, 4 a 5 comprimidos em homens já são suficientes, mas mulheres precisam usar todos os dias. Quando interromper a PrEP, se tiver, obviamente, o diagnóstico de infecção pelo HIV, quando a pessoa não quer mais utilizar, ou quando ela muda o contexto de vida, tem um parceiro fixo, já não se coloca tanto numa questão de vulnerabilidade, ou por conta de algum tipo de evento adverso, que é bastante raro, ou quando não está usando a PrEP por baixa adesão. Então, esse é o nosso portfólio principal do PCDT em relação à necessidade de adesão, que a gente trabalha muito com os pacientes. Houve um investimento muito grande pelo SUS na compra dessas medicações, mais de 2,7 milhões de dólares, e nós estamos, então,
fazendo uso principalmente em gays e outros homens que fazem sexo com homens, 81%, pessoas que declaram trabalho sexual, sexo desprotegido com pessoa com HIV, a faixa etária majoritária é entre 18 a 29 anos, a adesão tem sido bastante importante, 91%. Já existem mais de 8 mil pessoas no Brasil usando PrEP, esses são números que já estão um pouquinho defasados, mas são vários centros no Brasil, e temos uma importante relação justamente com aquelas pessoas com maior vulnerabilidade. Uso de álcool, drogas e trabalho sexual, que são as pessoas que acabam se expondo mais, né? E principalmente travestis e mulheres trans que trabalham com trabalho sexual. Evento adverso, nenhum evento adverso grave relatado nessa experiência brasileira, e, na verdade, o uso do preservativo acaba sendo até uma lembrança por conta das pessoas que estão em uso de PrEP, e uma diminuição interessante do número de parceiros sexuais, talvez pelo fato de se lembrar que ao tomar a PrEP, a pessoa está se expondo. Aqui em Botucatu, nós começamos a fazer PrEP já há quase um ano. Aqui está uma entrevista que a gente fez para a TV Record, 29 de novembro de 2019, tem aí o link. Nós fazemos a PrEP, então, na nossa região, para pessoas, então, que têm a indicação. Falando, finalmente, sobre o futuro da PrEP, né? Existe a possibilidade para homens que fazem sexo com homens fazer um tipo diferente de PrEP, e não é uma PrEP utilizada todos os dias, seria uma PrEP intermitente ou sob demanda. Então, se a pessoa sabe que ela vai ter uma exposição de risco num final de semana, ela vai numa festa, ela vai numa rave, mas ela não tem esse uso sempre, não faz sempre sexo sem preservativo, ela pode, por exemplo, tomar 2 comprimidos de tenofovir com entricitabina na sexta-feira, toma um no sábado, um no domingo e um na segunda. Então, aqui ela tem atividade sexual durante sábado e domingo, e isso, então, é feito com apenas 5 comprimidos, se a pessoa tiver essa regularidade, né? Então, isso se chama PrEP on demand, né? Em relação a outros estudos que mostram a eficácia da PrEP on demand, tem o estudo Hypergay, que também mostrou que funciona bastante, 86%, é uma possibilidade para as pessoas que vão se expor em situações mais pontuais. Em relação a novas estratégias, várias delas estão em estudo. Existe o anel vaginal, com um antirretroviral chamado dapivirina, para mulheres principalmente. Então, elas colocam no colo do útero um anel de borracha, que libera essa medicação, está sendo estudado. Anticorpos monoclonais, que podem, então, impedir a infecção pelo HIV. Existe uma droga, que eu vou falar um pouquinho mais com detalhes, que é o tenofovir alafenamida, que tem menos efeito colateral em relação a dano renal. Existem algumas drogas de liberação prolongada, como o cabotegravir, as vacinas e também a possibilidade de medicações feitas com dispositivos de liberação de longa duração. Vou falar um pouquinho de cada uma. Primeiro, o tenofovir alafenamida, que é um tenofovir que é diferente do tenofovir desproxil. Ele tem uma alta concentração em linfócito e não dá, então, a lesão renal. É uma droga que, inclusive, já está liberada no Brasil, não tem no SUS, mas é uma droga, então, que favorece em relação a tanto fazer a prevenção do HIV, mas evitar a questão do dano renal. Como eu já falei, em estudo, o gel intravaginal, os implantes, que é uma modalidade de medicação de longa duração, e as medicações injetáveis e os anticorpos monoclonais. Vou falar um pouquinho do que está mais perto de acontecer, que são as drogas injetáveis, né? Então, esse é o estudo HTPN 083, em que se comparou o uso do cabotegravir com o tenofovir com entricitabina, um estudo duplo cego, em que as pessoas recebiam uma injeção. Primeiro eles começavam a tomar o comprimido de cabotegravir versus o placebo de cabotegravir por 5 semanas,
e depois se migrava para uma injeção num período a cada 2 meses de cabotegravir, versus o grupo placebo também completamente controlado, tanto com injeção quanto com placebo, e os resultados iniciais mostraram, então, um favorecimento do uso da medicação injetável. Então, é uma injeção a cada 2 meses que favorece, então, a prevenção, tem um índice de evitar a infecção de forma superior quando eu uso a medicação oral. Não houve diferença em relação a efeito colateral, o cabotegravir foi muito bem tolerado, e ainda houve uma superioridade em relação a evitar transmissão. Aqui vocês estão vendo em relação aos efeitos colaterais, geralmente o cabotegravir foi bastante tolerado. Então, como discussão final dessa estratégia de prevenção, nós temos sempre que promover o uso do preservativo, de outras estratégias, lembrar que o tenofovir com impricitabina PrEP tem eficácia e efetividade comprovada. Nós podemos fazer em algumas ocasiões sob demanda, é muito eficaz em homem que faz sexo com homem, não em mulheres, que a PrEP precisa ampliar a disponibilização, existem muitas pessoas que poderiam estar sendo beneficiadas. Os efeitos colaterais a longo prazo, a gente já conhece um pouco, mas eles precisam ser melhores estudados. Que o TAF, né, que é o tenofovir alafenamida, ele é eficaz e tem menor risco de evento adverso. Temos ainda estratégias de longa duração que são bastante promissoras e, em geral, então, temos que personalizar as ferramentas de prevenção HIV. Lembrando que algumas pessoas podem ter mais indicação de PEP, que é a profilaxia pós-exposição, algumas de PrEP, e que novas estratégias aí com medicações injetáveis e de liberação a longo prazo podem ainda ser mais vinculadas a alguns tipos de pacientes. Gostaria de deixar, então, os meus canais de comunicação, onde vocês podem encontrar essa apresentação e muitas outras, material didático, o meu Facebook, @drbarbosa, @dralexandrenaime-barbosa, o Instagram, @drbarbosa, YouTube, Dr. Alexandre Naime Barbosa, Infectologia, e tudo isso também está compilado no meu website, projeto de extensão universitária, drbarbosa.org. Muito obrigado pela atenção.